investimento. O bom investimento. E a gente precisa dar atenção ao que Deus diz para nós a respeito disso. Eu gostaria de me basear na carta aos Gálatas, capítulo 6. Você pode abrir, ou vai aparecer aqui também o texto, você pode acompanhar a leitura, tá bem? Gálatas, capítulo 6, eu gostaria de ler só 2 versos, o verso 7 e o verso 8, tá bem? A palavra de Deus diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também, de novo, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Lei da semeadura. Verso 8. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Queridos, deixa eu contar para vocês. Alguns já sabem um pouco do meu testemunho de vida, mas tem alguns aqui que eu acredito que não sabem. Eu me converti a Jesus Cristo com 6 anos de idade. Foi uma experiência muito louca, eu não vou me prender nisso agora. Então, desde os 6 anos de idade, eu sou um cristão. Eu me batizei 7 anos depois. Eu me batizei em 1993, eu tinha 13 anos de idade. Eu me converti a Jesus Cristo e nasci de novo quando eu era criança, 6 anos. Eu desci as águas do batismo, eu demorei um pouquinho, não recomendo, tá? Não recomendo. Mas no meu caso, circunstâncias, enfim, eu me batizei com 13 anos. Então aí, eu estou aí com 1993, com uns quase, aí uns 30 anos altos aí, 36, 37 anos de convertido a Jesus Cristo, né? E de batizado, 30 anos, né? De batizado. Mas eu tive uma experiência que eu só fui viver e entender isso muito tempo depois. Na verdade, isso foi relativamente recente, comparado com a época que eu me converti, que eu me batizei. Foi relativamente recente, faz mais ou menos uns 10 anos, em que eu fui batizado no Espírito Santo. A minha experiência de batismo no Espírito Santo, não sei se dá para dizer isso, porque quando o Espírito Santo faz algo na vida de uma pessoa, não dá para você falar que foi algo comum ou incomum. O Espírito Santo não é muito dado a ficar seguindo padrões, não, sabe? O Espírito Santo não entra nas nossas caixinhas religiosas e das nossas ideias de crendices, sabe? Ele normalmente nos surpreende. Quando a gente espera que Ele vai fazer de uma forma, às vezes quando a gente quer que Ele faça de uma forma, Ele mostra o senhorio dEle e trabalha de uma maneira especial nas vidas de cada um de nós. Eu me lembro muito bem, na verdade eu nunca esqueci daquele dia. Era um dia normal, e eu estava dedicado às coisas do ministério, mais recluso. Eu estava estudando, meditando, me preparando para as ministrações, isso como eu falei há uns 10 anos atrás. E eu estava na minha sala, que era em outro lugar, era onde hoje é a sala da Rosana, da secretária. E eu me lembro perfeitamente que naquela manhã eu estava aqui e eu estava com uma fome tão grande de entender mais a fundo a respeito do que a Bíblia diz sobre o amor de Deus. E eu comecei a pesquisar textos bíblicos e pesquisar também livros que eu tinha a respeito disso. E eu peguei um quadro de flip chart, aquele quadro com um papel bem grandão, assim, sabe? Escreve com caneta.
E eu peguei aquele quadro e comecei a escrever tudo que eu estava observando sobre aquilo. E eu enchi aquela folha. É um papelzão mais ou menos dessa altura assim, né? Eu enchi aquela folha com coisas que Deus estava me mostrando. Olha só o que era. Eu estava meditando sobre o amor de Deus. Não era nenhuma novidade isso. Eu era convertido a Cristo. Eu nasci de novo em Cristo Jesus desde os 6 anos. Aos 6 anos. Eu desci as águas do batismo com 13 anos. Eram coisas que eu já conhecia. Mas tinha uma fome no meu coração. E eu decidi então gastar o tempo que fosse necessário. Pai, eu quero conhecer mais sobre o teu amor. Eu quero entender mais fundo a dinâmica do teu amor. E aí eu fui escrevendo coisas. Eu enchi aquela folha. E aí eu me lembro bem que eu coloquei na parede oposta assim. E aí eu comecei a reler tudo que eu tinha escrito naquele quadro. E quando eu comecei a reler tudo que eu tinha escrito, gente, eu fui visitado pelo Espírito Santo na minha sala. E eu fui tomado pelo poder de Deus que eu não conseguia ficar de pé. E aí então eu caí na minha sala. E eu comecei a chorar copiosamente. E aí eu comecei a orar, porque o Senhor estava me levando a uma dimensão tão profunda do amor dEle. É como se aquilo tivesse saltado das páginas da Bíblia, aquilo tivesse saltado do quadro, tudo aquilo, aquelas verdades, aquelas promessas que eu escrevi, aquilo saltasse, aquilo entrou em mim, aquilo incendiou meu coração. Eu fui tomado por uma atmosfera de amor. Eu me senti tão amado por Deus, como eu não me sentia, como eu nunca tinha me sentido em 33 anos de vida. 32, 33 anos de vida. E aí eu sentei na minha cadeira e comecei a orar. E eu só tinha praticamente uma coisa que eu conseguia falar em oração, porque eu chorava demais. Eu fiquei horas chorando. Eu não conseguia. Quando eu achava que não tinha mais lágrimas nos meus olhos, eu começava a chorar de novo. Eu me lembro que eu fiquei encharcado. A minha camisa ficou molhada aqui em cima. Era lágrima misturada com suor. De tanto que eu chorava impactado, agradecido pelo amor de Deus. Aquilo me transformou, meus irmãos. Aquela experiência mudou a minha vida. Aquilo, eu nunca mais esqueci. Aquilo que eu vivi. Aquilo mudou a minha maneira de me enxergar. E olha, eu era convertido a Jesus Cristo, eu já era batizado nas águas. Naquele momento, naquela experiência, onde eu fui tomado ali pela presença de Deus, eu comecei a falar em línguas estranhas. Só que eu ainda tinha umas resistências no meu coração. E aí, quando sai do Espírito, é uma das coisas que é problema. Quando sai do Espírito e aí vem para a mente. E a gente começa a tentar racionalizar. O que está acontecendo? Será que eu estou ficando meio maluco? E aí, então, eu barrei isso. E eu acabei, depois dessa experiência, ficando um bom tempo sem falar em línguas. E, na verdade, aí eu só voltei. O Senhor só me deu a graça e eu fui ativado novamente nas línguas estranhas fazem uns 5 anos atrás, aproximadamente. Sei lá, mais ou menos isso, 5, 6 anos atrás, aproximadamente. Porque no meio de tudo aquilo que eu estava vivendo, quando a palavra de Deus, ela estava saltando, ela não estava sendo só letra, não estava sendo só informação, ela estava sendo vida dentro de mim. Era vida, eu estava tendo uma experiência de vida. Aí eu quis usar a minha razão para entender o que a vida de Deus fazia dentro de mim. E aí então eu bloqueei o agir do Senhor. Mas eu estou falando em relação às línguas, né? Mas aquilo me mudou de uma maneira definitiva. Eu vou falar para você. Durante muitos anos da minha vida eu era uma pessoa extremamente insegura. Eu tinha uma falha grave no meu caráter,
que eu tinha uma necessidade de aprovação das pessoas. Tudo que eu fazia, eu tinha que ter a certeza de que as pessoas estavam gostando do que eu estava fazendo, senão eu não me sentia em paz. Se Deus estava se agradando, bem, mas as pessoas tinham que se agradar também, sabe? Eu tinha um dilema muito grande no meu coração em relação a isso. Essa experiência no Espírito Santo, no amor de Deus, me trouxe uma segurança tão grande, meus irmãos, que tanto tempo atrás, eu me lembro que uma das coisas que foi resultado disso, no meio de todo aquele choro e daquelas orações, eu pedia perdão a Deus. Eu não sei quantas mil vezes eu pedi perdão a Deus, por eu não ter, por muitas vezes, no meu ministério, nesta igreja, dado ouvidos à voz dele, e me conformado em simplesmente obedecer ao mandar dele, porque foi ele que me chamou, e é a ele que eu devo ser fiel em cumprir o ministério que ele me confiou para fazer. E depois disso, quem é mais velho aqui na nossa igreja, mais tempo de igreja aqui, que é daquela época, deve se lembrar que houve um momento em que eu pedi perdão publicamente diante da nossa igreja. Eu falei diante de toda a nossa igreja: meus irmãos, o pastor de vocês está aqui pedindo perdão por causa de um erro terrível, gravíssimo que eu cometi e que prejudicou também as vidas de vocês. Quando meu coração esteve dividido tantas vezes entre fazer o que Deus me mandou fazer e fazer o que as pessoas queriam que eu fizesse. E eu me humilhei diante da minha igreja, pedindo perdão, e eu assumi um compromisso de que eu nunca mais faria isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque vocês não são meus. Porque vocês são rebanho de Cristo. E eu não sou nada mais do que um homem que dedica a sua vida a cuidar do rebanho de Cristo, porque um dia eu vou dar satisfações ao dono do rebanho. O que foi que aconteceu com esse rebanho? E eu pedi muito perdão a Jesus Cristo por isso. Por todas as vezes que eu não fiz o que Ele me mandou fazer, porque eu queria fazer outras coisas que fossem talvez mais pop, que dessem talvez mais audiência. Eu vou dizer a vocês, meus irmãos, eu estou sendo sincero aqui em falar com vocês sobre isso. Se isso aconteceu comigo em alguns momentos no meu ministério, imagina o que não deve acontecer por aí. De pessoas que até hoje não entendem isso, que a igreja é de Jesus Cristo, e que o rebanho que pertence a Ele, vai ser dado contas a Ele, o que foi feito com esse rebanho. Mas que vivem acompanhando as mídias sociais, o que está bombando, e vão atrás disso. Igrejas inteiras que direcionam o seu ministério para fazer o que está bombando aí. Eu não estou aqui para fazer o que está bombando. Nós não somos igreja para a gente bombar. Dia desses eu ouvi uma palavra de um pastor de jovens, e ele estava falando nesse sentido. Sabe o que atrai jovens na igreja? Não é uma música top, moderna. Não é luz apagada, luz acesa, luz piscando, luz colorida. Não é umas roupas diferentes, tudo rasgado. Enfim, tem nada contra isso ou qualquer outra coisa assim. E ele também não tinha. O que atrai jovens à igreja de Jesus Cristo é quando os jovens sentem que Deus está presente na igreja. A única coisa que mantém pessoas na presença de Deus é continuar vivendo, sentindo essa presença. O que atrai pessoas a fazerem parte da igreja de Jesus Cristo com lealdade, sendo membros ativos e não sendo membros apenas audiência, sabe? Mas sendo membros ativos no corpo, fazem parte realmente da vida, da saúde do corpo, da família de Deus, do corpo de Jesus Cristo.
é quando a igreja ela tem a presença de Deus como algo real. A presença de Deus é sentida de uma maneira real naquele meio. Esse tipo de coisa a gente quebrou dentro do meu coração muito apelo em relação a um monte de coisa que costuma bombar por aí. Algumas vezes o pessoal da igreja chega para mim: ô pastor, tem um negócio legal que está rolando aí, o que a gente não faz na nossa igreja, assim, assim, assim? E o meu critério de avaliação, queridos, não é se é legal ou se não é. O meu critério de avaliação é propósito. A gente tem um propósito na vida da nossa igreja. Nós somos uma comunidade crescente de discípulos que segue conhecendo Jesus e fazendo Jesus conhecido. Eu tenho uma visão que Deus me deu. E sabe qual que é a visão que Deus me deu? É a gente discipular todas as famílias de toda essa região sul da Grande Curitiba. É o Evangelho de Jesus entrar em as casas e fazer dentro daquelas casas discípulos de Jesus, famílias de discípulos de Jesus. Eu vejo isso. Então qualquer ferramenta, qualquer novidade que for apresentada que nos ajude a cumprir o propósito, mas está dentro na hora. Topamos, estamos juntos e misturados. Agora qualquer coisa que for legal, mas que não nos ajuda a fazer o que Jesus mandou a gente fazer, pode ser bom para o fulano lá, pode todo mundo, mas pastor, todo mundo está, meu irmão, não está dentro do propósito. Nós não estamos aqui para fazer o que todo mundo está fazendo. Nós estamos aqui para fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Eu estou falando tudo isso baseado na experiência que eu tive lá atrás. Sabe por que eu estou falando sobre isso, meus irmãos? E a preciosidade que foi a experiência do batismo no Espírito Santo na minha vida? Em primeiro lugar, porque biblicamente é algo que Jesus mandou que acontecesse nas vidas de todos nós. Jesus falou: vocês não podem viver apenas em palavra, mas vocês precisam também de poder. Porque o reino de Deus não consiste apenas de palavra, mas de poder. E vocês erram todas as vezes que vocês não juntam as duas coisas, palavra e poder, poder e palavra. Em primeiro lugar é isso. A gente precisa entender a importância disso. Mas em segundo lugar, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sou a única pessoa na nossa igreja que foi batizada no Espírito Santo e que foi tremendamente tocada pelo poder de Deus e teve sua vida revolucionada pelo poder de Deus. Mas sabe de uma coisa? O batismo no Espírito Santo, ele é importantíssimo porque ele nos dá poder para fazer o que Jesus mandou. É pelo poder do Espírito Santo. Quando nós nos convertemos, a vida de Cristo é derramada em nós. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, a nossa vida é mergulhada na vida do Espírito Santo. E nós passamos a nos tornar pessoas espirituais e não naturais. Agora, onde que está o problema, a dificuldade? Existem muitas pessoas que já tomaram decisão por Cristo, mas que hoje não têm compromisso nenhum com Jesus Cristo, não vivem Cristo. Eu conheço um monte de pessoa que já foi batizada no Espírito Santo, ou seja, provou do poder de Deus na sua vida. E hoje, gente, está mais frio do que um picolé. Está mais frio do que uma geladeira. Frost Free, Turbo, Max Very Ice. Ué, mas cadê? Cadê aquele fogo? Cadê aquela glória? Cadê aquele poder? Será que valeu? Será que foi real tudo aquilo que aconteceu lá atrás? Ou foi uma brincadeira? Foi só uma experiência religiosa? Foi só um momento de empolgação? Mas para onde foi parar tudo aquilo? Será que eu realmente já fui alguma coisa? Ou eu achei que era? Aí depois eu tive um choque de realidade. E aí eu deixei tudo aquilo. Porque era só uma farsa. Porque era só uma ficção. Não, queridos.
tudo aquilo que você viveu, se foi realmente em nome de Jesus Cristo, se foi realmente pelo poder do Espírito Santo, foi totalmente real. Mas a palavra de Deus também nos diz uma coisa: aquilo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos conservar dia a dia. O batismo no Espírito Santo não é uma experiência permanente. A única experiência que é permanente é a conversão e o novo nascimento. A pessoa converteu-se a Jesus Cristo e nasceu de novo, uma vez salva, ela está salva para sempre. Deus não é um brincalhão, Deus não revoga os seus decretos. Então o problema não está na fidelidade de Deus. O problema não está se Deus cumpre aquilo que Ele promete ou não cumpre. Se Deus pode no dia de amanhã mudar de ideia e o que Ele me deu hoje, amanhã Ele desistir e tirar de mim. Jamais isso aconteça. A palavra de Deus diz que seja Deus verdadeiro e o homem enganoso. O problema está em nós, queridos. Hoje de manhã, uma das coisas que a gente estava falando, eu não vou entrar em detalhes porque foi papo de homem. Desculpa aí, minhas irmãs, mas não vou falar para vocês papo de homem. Vocês têm os papos de mulher de vocês e a gente não se intromete, tá? Então respeita o nosso papo de homem também. Mas teve uma coisa que a gente falou, muito interessante, que é sobre o zelo com as coisas que são importantes na nossa vida. E que a gente não pode deixar de cuidar dessas coisas. A gente não pode. É um cuidado constante que a gente tem que ter sobre estas coisas na nossa vida. E essa é a palavra que Deus deixa a nós. Eu não sei se você está entendendo por que eu estou falando essas coisas, meus irmãos. Mas isso tem tudo a ver com o que a palavra de Deus diz. Porque quando a Bíblia diz, e eu quero voltar com você no texto bíblico, o verso 8, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Eu quero fazer uma tradução desse texto aqui. É por isso que o título dessa mensagem é O Bom Investimento. E eu quero trocar aqui o termo semeadura pelo termo investimento. Quem investe para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Eu também quero trocar essa palavra e vou colocar a palavra consumo. Que no original a palavra consumo, ela é semelhante, ela é sinônima da palavra corrupção. Quem investe para a sua própria carne, da carne colherá consumo. Eu estou fazendo essa tradução, nessa afirmação da palavra de Deus, porque eu acredito que é uma forma de a gente entender melhor o que a Bíblia está dizendo aqui. A gente leu no final do versículo anterior, aquilo que a pessoa semear, ou naquilo que a pessoa investe, isso também ela colherá, ela receberá. Sabe qual que é o problema, meus irmãos? Muitas pessoas têm uma experiência com Jesus Cristo, ouvem sua mensagem, tomam uma decisão na sua vida, e elas acham que o papel de cuidar da sua vida espiritual, da sua vida na presença de Deus diariamente é de Deus. E se Deus não a sustentar, ela também não vai. Como tem gente por aí, queridos, que recebem de Deus tudo aquilo que Ele prometeu, como nós cantamos aqui, é uma grande verdade isso. Recebem de Deus tudo aquilo que Ele prometeu, e aí viram as costas e vão viver a sua vida investindo somente na carne. Só que a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 1, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes. Portanto, queridos, não tem como a gente desfrutar, guarda essa, hein? Guarda esse que eu vou falar agora. Isso é uma chave importantíssima, eu espero que você entenda o que eu vou dizer agora. Não tem como nós desfrutarmos nem mesmo das bênçãos materiais de Deus, se a gente não estiver investindo a nossa vida nas coisas espirituais.
É um tremendo erro que a gente comete. Quando nós queremos que Deus cuide da nossa vida espiritual. Quantas vezes, quantas pessoas fazem orações pedindo a Deus para que abençoe a sua vida, para que ative a sua vida espiritual. Mas a própria pessoa, quando sai no seu dia a dia, ela só se ocupa das coisas naturais. Ela só se ocupa com a agenda desse mundo. Os planos dela. Quais são teus planos? Quais são teus sonhos? A pessoa só tem planos materiais. É um carro, é um celular, é uma casa, é uma viagem, é uma moto, é um título na faculdade. E o que mais? Eu também penso, mais um filho. Eu também penso em fazer uma cirurgia. Sobe, desce. Eu penso, só isso. Só isso. E o que a palavra de Deus chama a nossa atenção, queridos, nós precisamos entender. A pessoa que quer viver o espiritual de Deus, ela precisa investir no espiritual também, nas coisas do Espírito. É por isso que eu fiz essa tradução, trocando os termos aqui, porque aquele que investe nas coisas da carne colherá consumo. É muito fácil, gente, o comportamento consumista desse mundo entrar na gente. E a gente adotar o comportamento consumista desse mundo para ser também o nosso estilo de vida. E a palavra de Deus está deixando essa mensagem aqui de alerta sobre isso. Você é convertido a Jesus Cristo? Você nasceu de novo em Jesus Cristo? Você é selado e batizado no Espírito Santo? Então lembre-se de uma coisa. Você nasceu uma nova criatura. Não mais um ser natural, mas um ser espiritual. Portanto, os teus investimentos não podem ser nas coisas naturais, porque as coisas naturais, elas só trazem consumo. Aí, queridos, a gente acaba percebendo que a nossa vida espiritual, ela está fria, ela está desgastada. A gente está se sentindo vazio, a gente está se sentindo longe de Deus, a gente está sempre com a sensação de que está bom, mas está faltando algo, tem um tempero que não tem ainda na minha vida. É claro, nós estamos sendo consumidos. Porque todo mundo que investe somente na carne, da carne só colhe consumo. E essa é uma lógica inversa e natural desses dois lados aqui. Investir nas coisas da carne, investir nas coisas do Espírito. Porque a pessoa que investe nas coisas da carne, a única coisa que ela obtém como resultado é consumo. Ou junto com isso, ser consumida. Uma pessoa que sabe que as fontes do Senhor são inesgotáveis, mas que ela sempre está se sentindo com crise de inanição. Inanição é aquele estado onde a pessoa está com o seu nível de nutrientes abaixo. Está inferior ao saudável, ao necessário. Ela está sempre com a sensação de que a vida dela não está tão forte assim o quanto precisaria estar. Mas é claro, querido. E aí talvez alguns de nós podemos pensar, graças a Deus que essa palavra, passou. Com certeza tem gente que está precisando ouvir, mas graças a Deus comigo está tudo filé, estou na bênção, sou uma pessoa espiritual, consagrada, está tudo certo comigo. Mas queridos, aí às vezes a gente vai perceber que mesmo nós, que às vezes nos dizemos como pessoas consagradas, uma pergunta muito simples que a gente pode se fazer. Uma pergunta muito simples. Quantas horas tem um dia? Tranquilo? Teu relógio é igual ao meu?
24. Beleza? 24 vezes 7. A gente vê as horas em uma semana. 24 vezes 7. 168. Certo? 168 horas. Quantas horas você gasta trabalhando? Dessas 168. Vamos falar da semana. Quantas horas você gasta comendo? Mais ou menos metade disso. Quantas horas você gasta dormindo? Quantas horas você gasta a sós na presença de Deus? Dessas 168. Seja sincero com você mesmo. Ou será que nós podemos dizer minutos? Será que nós podemos dizer que talvez você, que olha para a sua vida e diz que está tudo bem, o teu momento a sós com Deus, aquele momento onde você se desliga das demais coisas para investir só no Espírito, onde ali você se alimenta da palavra de Deus, onde ali você rasga o teu coração em oração, onde ali você derrama lágrimas, confessando ao Senhor tudo aquilo que pesa dentro de você, onde você se debruça ao jejum e à oração. Quantas horas ou quantos minutos da semana você gasta nisso? Porque, queridos, essa é uma lógica muito simples, muito simples. Aquilo que é prioridade nas nossas vidas, aquilo que é realmente importante nas nossas vidas, a gente arruma tempo para elas. Não é para mim que você precisa se explicar, é para o Senhor da sua vida. Como que você diz que eu sou importante para você? Como que você quer fluir nos dons? Como que você pede a mim mais intimidade? Se você às vezes me trata como um parente distante. Dia desse eu estava conversando com um irmão, nem é da nossa igreja, um irmão que estava falando, caramba, esses dias que eu estava fazendo contas, e eu tenho alguns parentes que eu não converso com eles há mais de 10 anos. Meu Deus do céu. Hoje parou para fazer conta. Que fazem mais de 10 anos que não tem contato com seus parentes. E aí diz que a família é em primeiro lugar. Eu estou só fazendo um paralelo aqui. Porque a gente às vezes faz a mesma coisa com Deus, queridos. Porque às vezes quando nós vamos dar da nossa vida a Deus, o que às vezes chega para o Senhor é o resto do que sobrou de todas as demais coisas do dia. Deus, você sabe como é que é? Eu tô com a cabeça cheia demais. Então, tantos planos, tantas coisas que eu preciso botar em ordem para chegar lá onde eu tenho o meu objetivo, Senhor. O Senhor entende, o Senhor sabe como é. E é por isso, queridos, que eu estou pregando esse texto de maneira inversa. O versículo 7, desculpa que eu não te preparei hoje para receber uma palavra onde você ia se sentir queridinho, amadinho de Jesus. Você é lindo, maravilhoso. Não era para hoje isso. Porque o próprio Deus, ele começa esse texto dizendo o quê? O começo do versículo 7. Por favor, meninos, coloque aqui de volta o verso 7. O que o próprio Deus diz para nós no começo desse texto? Cuidado, não se enganem, porque Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba. Queridos, eu acho que está num tempo da gente parar de falar muito do que a gente é e do que a gente faz. E a gente dá um pouco mais de seriedade naquilo que nós somos de verdade.
ou naquilo que nós ainda não somos, mas precisamos ser. Eu acho que a gente precisa parar de ficar falando para os outros o que a gente já conhece, o que a gente já fez, o que a gente já viveu, o que a gente já entende. Porque ninguém entrará na glória de Deus com currículo, contando história. Deus só reconhece frutos. Frutos, como Jesus fala em João capítulo 15, fruto que permanece. Se frutos da nossa vida não permanecem até hoje, eles não são válidos para Deus. E que o vosso fruto permaneça. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você no final desse ano, porque essa palavra, eu não quero que você entre no ano de 2023 sabendo, é isso que Deus está colocando no meu coração, esse encargo que eu trago aqui no meu coração. A vontade de Deus é que a gente não entre no ano de 2023 e bote a mão na cintura e fale: e aí, Senhor, como é que vai ser esse ano aí? O que o Senhor tem para mim? O Senhor está nos chamando a nós refletirmos e a gente entender que a gente precisa entrar no novo ano já sabendo quais são os nossos objetivos, já sabendo o que nós ainda somos infantis espiritualmente falando, o que ainda nós não vivemos que precisamos viver, o que ainda nós não buscamos que precisamos buscar, o que ainda nós precisamos ir mais a fundo porque nós ainda estamos meio rasos em certas coisas, e a gente colocar alvos ousados e a gente tomar uma decisão. A nossa vida será uma vida espiritual no espírito ou será uma vida na carne? Quem aqui quer viver a vida eterna? Levante a mão, por favor. Amém, amém, amém. Pode baixar. Aqueles que investem nas coisas do Espírito Santo, do Espírito colherão para a vida eterna. Fruto que permanece, frutos que ninguém poderá tirar de você, nem aqui na terra e nem na eternidade. Foi por isso que Jesus chamou a atenção das pessoas numa conversa que ele teve quando disse: vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês ou atenderão a um e ignorarão ao outro, ou vocês vão amar mais a um e vão odiar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao consumismo desse mundo e a mamon. Pessoas que vivem no Espírito são pessoas espirituais. A palavra de Deus tem uma mensagem na carta aos Coríntios. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer à igreja de Corinto: meus irmãos, eu deveria estar falando a vocês como a espirituais, porque vocês são nascidos de novo em Cristo Jesus. Vocês são cheios do Espírito Santo. Vocês têm o Espírito Santo, mas infelizmente eu tenho que estar falando com vocês como a carnais. Porque vocês têm algo que vocês não vivem, porque vocês só investem mais do lado de lá do que do lado de cá. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está me chamando urgentemente. Eu tenho meus momentos com Deus. Eu poderia aqui nesse momento ficar testemunhando do que eu faço, do que eu busco, do que eu sou, dos dons que o Espírito Santo já me deu, para chegar e falar: não, eu sou uma bênção. Eu acho que na verdade o que eu deveria fazer da minha vida era só manutenção. Senhor, não me des mais nada, apenas me ajuda a manter o que eu tenho. Entenda o seguinte, meu irmão, essa é a oração mais falhada que alguém pode fazer. Porque não existe estagnação na vida espiritual. A pessoa que estagna, sabe o que acontece logo após? Ela desce. Ou nós estamos crescendo para a glória eterna nos céus, ou a gente estagna, e quando nós estagnamos, o risco é de descer a ladeira, e de a gente botar a perder tudo aquilo que nós já vivemos até aqui. Meu irmão, minha irmã, não é essa a vontade de Deus para mim nem para você. Não tenha dúvidas disso.
E eu vou falar uma outra coisa para você. Não ache que o irmão que está do seu lado é o queridinho de Jesus e Deus não olha para você. Deus abençoa todo mundo, Deus faz na vida de todo mundo, só na sua que não faz. As fontes do Senhor estão igualmente disponíveis a todos. Basta ir e pegar. Basta ir e se servir. Basta ir e se esbaldar, se lambuzar. Ela é disponível. Aquilo que Deus tem disponível para mim é igual ao que Ele tem disponível para você. O que determina a diferença nas vidas de uns e de outros é o investimento. E eu quero encerrar essa palavra fazendo esse apelo a você. Faça o bom investimento na sua vida, meu irmão. Eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado. Eu não estou dizendo que você tem que pedir demissão do teu emprego e virar um eremita, arrumar uma dessas montanhas aqui em torno da grande Curitiba e viver de luz com as pernas cruzadas lá. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Semana passada, se você ouviu a palavra da semana passada, você vai entender. Se você não ouviu, entra lá no YouTube e ouve a palavra que foi ministrada na semana passada. Talvez Deus não queira que você largue as suas ocupações. Pelo contrário, talvez Deus queira usar você para revolucionar aquele lugar. Só que você tem que investir nas coisas do Espírito, querido. Porque assim você estará preparado para toda boa obra que o Senhor colocar nas suas mãos para fazer. Você será um homem e uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio do poder de Deus. Não vai ser na tua força, não vai ser na tua capacidade. Vai ser Deus, o Espírito Santo, quando as portas se abrirem, quando os desafios surgirem, quando as oportunidades acontecerem, o Espírito Santo simplesmente chegar na sua vida e na minha vida e dizer: opa, eu tenho liberdade para usar esse meu filho, eu tenho liberdade para usar essa minha filha, o coração dele é meu, a mente dela é minha. Ela investe na minha presença, em ter intimidade comigo, a crescer, a conhecer mais a fundo. Eu tenho liberdade para usar esse meu filho, essa minha filha. Você pode fechar os seus olhos? Eu vou pedir a ajuda do pessoal do louvor, por favor. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã. Nesse momento, 1 minutinho eu quero dar a você agora, para você falar para Deus o que precisa mudar na sua vida. Você precisa ser muito corajoso e corajosa, entenda isso, tá bem? Se você realmente está decidido a mudar os investimentos da sua vida, você precisa ter muita coragem, porque provavelmente, te prepara, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. À medida que você está orando nesse momento, é bem provável que o Espírito Santo vai te confrontar a você largar algumas coisas que você gosta muito delas, para que você possa ocupar aquele espaço da sua vida investindo no Espírito e nas coisas eternas. E a pergunta que eu quero fazer a você é: até o que você está disposto a abrir mão de uma vida de consumo? De consumir e ser consumido. O que você está disposto a renunciar? O que você está disposto a tirar da sua vida? Para você ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio da presença de Deus. Para você fazer um investimento forte, pesado da sua vida nas coisas do Espírito. E eu quero te desafiar, meu querido, minha querida, a você se comprometer com Jesus Cristo agora. Não deixa chegar em casa. Não fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou pensando em algumas coisas aqui, mas eu não estou pronto. A palavra de Deus diz: se você ouvir a sua voz hoje, não endureça o seu coração. Não deixe para amanhã o que Deus está falando com você hoje. Porque se Deus quisesse que você tomasse atitude amanhã, Ele não falaria com você agora. Ele falaria com você amanhã. Se Ele está falando algo com você hoje, é porque Ele espera de você uma atitude hoje. Ele espera de você e de mim um posicionamento hoje, antes de você e eu dormirmos. Pai querido, Pai santo, sopra nesse lugar.
sopra nesse lugar revelação. Começa a mostrar para cada irmão, para cada irmã aqui, Senhor, as áreas onde, sem perceber,